Outro destaque aqui no nosso 3 em 1, o presidente Jair Bolsonaro negou hoje a intenção de privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Abro aspas. Olha só, eu vi na capa, foi no Globo de ontem, que diz que o pessoal começa a estudar privatização do Banco do Brasil. Servidor de terceiro escalão fala aquilo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho como controlar centenas de milhares de servidores no Brasil. Da minha parte, não existe qualquer intenção de privatizar Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Zero, foi a fala do presidente Jair Bolsonaro. Essa declaração foi dada a jornalistas pela manhã na entrada do Palácio do Alvorada. A resposta do presidente foi dada a uma reportagem publicada ontem pelo jornal O Globo. Segundo o jornal, a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria fazendo estudos para abrir mão do controle do Banco do Brasil. Fala, Constantino. Olha, o funcionário de terceiro escalão, no caso, seria o próprio presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, que já se mostrou favorável à privatização. E também tem um aí de segundo escalão ou primeiro escalão. Temos o secretário de desestatização, Salim Matar, que é claramente favorável à tese da privatização, e o próprio ministro Paulo Guedes. Todos são. Ou seja, a equipe técnica liberal entende que o ideal é privatizar o Banco do Brasil. Não faz sentido o Estado ser banqueiro, ficar subsidiando a agricultura por meio do BB, não faz sentido. Deixa esse setor na mão do setor privado e ponto. Agora, o Bolsonaro está fazendo uma avaliação política. Ele acha que no momento tem mais contratempo do que bônus se pregar a privatização das joias da coroa, Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, e ele não vai querer comprar essa briga agora. Política é priorizar. Ele não está com isso como foco, e ele acha que esse tipo de coisa gera ruído e atrapalha aquilo que ele está priorizando. Eu entendo a postura política dele, mas ele está completamente equivocado ao não considerar a venda desses ativos. É muito importante o Brasil privatizar tudo. Fala, Vera. Era imaginado, né? Falei disso aqui ontem, falei que ele ainda precisaria ser o primeiro a ser convencido, porque na campanha ele tinha sido muito claro que os bancos e a Petrobras estavam fora dessa leva de privatizações que ele ia fazer. Eu acho que tem tempo, se ele privatizar o resto todo e se essas privatizações forem bem-sucedidas, se essa receita for usada para, de fato, abater a dívida e a gente mudar de patamar na relação dívida-PIB, que está muito ruim, se esses ativos forem usados de uma maneira também inteligente para investimentos e para, por exemplo, melhorar a relação com estados e municípios, se forem usados em educação, aí a gente vai melhorar uma série de indicadores no Brasil e aí, num segundo momento, vai ser menos tabu se privatizar os bancos e a Petrobras, porque terá sido bem realizada a privatização. Então, é necessário que os modelos de concessão adotados sejam transparentes, que a população entenda e apoie essas privatizações e que os serviços prestados, fundamentalmente, melhorem. Que sejam privatizações, portanto, bem-sucedidas. Da telefonia, certamente o serviço melhorou em relação ao que era na estatal Telebrás, mas certamente pode melhorar muito. As agências reguladoras têm de ter um papel mais eficaz, mais eficiente no controle e na fiscalização desses serviços concedidos. Você tem agora um caso bizarro da empresa elétrica de Goiás, que foi privatizada, e o Caiado, que é do DEM, um partido liberal, quer reestatizar porque o serviço prestado é de péssima qualidade. Então, acho que a gente também tem de começar a ter um pós-venda, no caso das estatais, mais eficaz no Brasil, para que o consumidor passe a contar com serviços realmente melhores, mais bem prestados, que o dinheiro seja bem empregado e que os processos sejam transparentes para não dar margem a denúncias de corrupção, etc. Eu acho que nesse caso não é um pecado mortal não privatizar os bancos e a Petrobras na primeira leva de privatizações. Bom, eu lembro que esse é o tema da nossa pergunta hoje, 931 17 0620, é o nosso WhatsApp, o número já está aí na tela para você dá a sua opinião, o que é que você acha a respeito das privatizações desses bancos, grave seu vídeo, mande para a gente, daqui a pouco a gente traz algumas das mensagens. Fala, Josias. Olha, o programa de privatização é como um buffet. A equipe econômica tem que escolher entre os pratos que estão sobre a mesa. Não dá para pedir uma omelete qualquer. Se algum ingênuo imaginou que seria possível privatizar bancos públicos na gestão do Jair Bolsonaro, o melhor é mudar de assunto. Eu não creio que haja racionalidade política na posição do presidente.
O estatismo está na alma do Jair Bolsonaro. O que surpreende é que ele tenha concordado com algumas privatizações. Vale a pena repetir a frase do presidente. Ele disse: não existe qualquer intenção de pensar em privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Quer dizer, não é que o Bolsonaro desautorizou eventuais estudos, ele proibiu os subordinados de exercitarem a intenção de pensar em privatizar esses bancões oficiais. Agora, se a equipe econômica continuar privatizando estatais na velocidade ditada pelo gogó, vai acabar forçando o Bolsonaro a criar novas estatais para cumprir todas as metas publicitárias previstas nesses estudos produzidos aí no âmbito do programa de desestatização. O melhor talvez fosse que o Paulo Guedes e a sua equipe se ativessem às estatais que já foram levadas ao buffet e apressassem a oferta do cardápio.